Dentro do contexto vivido por nós nos dias atuais, tornou-se muito difícil conseguir manter um relacionamento duradouro. Vemos por todo lado influências externas e referências que na verdade não nos ajudam muito no quesito harmonia, compreensão, doação e reconhecimento que possibilitaria tal longevidade. Aqui vocês encontrarão algumas reflexões, no intuito de ajudar a todos a entenderem os processos que envolvem a consciência, para aprenderem a dominar suas emoções e sensações transformando-as em aliadas. Tal feito se possibilitará a partir do momento em que você entender o que sente e por que sente, o que deve fazer e por que deve fazer, tomando então as decisões mais conscientes possíveis. É de extrema importância que o casal ou os que estiverem envolvidos leiam junto e conversem sobre o que leram. O conteúdo está bem enxuto, porém, intenso e com as sínteses retiradas da base da consciência, qual leva para qualquer outro entendimento da realidade através das sensações. Iremos tratar aqui de conscienciologia, ou seja, ao entendermos como a consciência funciona, nos reconheceremos e entenderemos também os porquês, olhando da base de início para o agora, e certamente ao ler irão encontrar a si mesmos nestas referências. Tenham paciência, leiam e releiam com calma, usem e abusem das suas sensações para que compreendam perfeitamente tudo que lerem. Use sua memória apenas como arquivo morto e acesse somente se necessário, para que possa entender a realidade de uma nova perspectiva. Lembrando que a ciência, física quântica, já reconhece que a realidade é feita por interpretação da consciência e não o contrário. Nada está estagnado, tudo se move o tempo todo e a nossa consciência interpreta tudo e dá forma. Logo, temos a liberdade de escolher como interpretar. No fim sempre somos nós, por outras perspectivas, interpretando a nós mesmos. O que veremos aqui é como criar a própria realidade baseada nesse conhecimento que vai além ainda do que a física já aceita. Vocês entenderão os conceitos que dão base para o instinto, reino animal, em nós, assim como também os que dão base para o psicológico, reino humano. Aprenderemos que a consciência sobrevoa o reino animal e humano, permitindo a maior compreensão e domínio de si mesmo. Sendo assim, após entender os processos da consciência, conseguirão dominar as sensações a fim de não deixar ser abocanhado por elas, sabendo que tudo aí está em processo e em nenhum momento deve ser eternizado. Do autor, após ler o livro Lei da Atração, O Segredo, pude então compreender o mundo de uma outra forma. Quando me deparei com a mecânica quântica e toda sua dinâmica, a qual a ciência não podia explicar, tive novamente uma vontade de compreender os mistérios da realidade. A consequência disto foi que, após testar na prática, pude contemplar que de fato funciona, porém não entendia por que funcionava. Então conheci Bob Navarro, consequentemente o seu livro Lúcifer, onde a verdade é a lei, onde pude encontrar as respostas para estas perguntas a nível consciencial. Muito se falava que tudo era consciência, mas nunca senti de forma profunda como tudo isso poderia ser de fato. Conheci vários conteúdos falando do holograma e fractalização do universo, porém não tive as respostas que eu mais precisava encontrar antes de ler um livro de conscienciologia. Quando se fala que tudo é luz, vem à nossa tela mental a imagem quântica de energia vibrando em padrões. Mas como poderia a consciência habitar em energia? O segredo estava em compreender que não olhando de fora para dentro e sim de dentro para fora estaríamos a resposta. Quando olhamos para energias ou coisas vibrando, vemos ela separada de nós, mas se olharmos para dentro de nós vamos ver que somos essas mesmas energias se desdobrando em padrões, tornando-se complexas o suficiente para que em simbiose nos tornasse o que somos hoje. Uma das primeiras perguntas que eu me fiz foi: se tudo é energia, eu sou feito de energia, o que me fez perceber o mundo como percebo? O que diferencia uma energia fria de nós experimentando sensações, emoções? Então alguns desses questionamentos me fizeram perceber que tudo é consciência porque tudo sente, por mais que pareça estranho. Então comecei a entender que as sensações são momentos onde a energia se posiciona dando feedback para si mesma, e quando a complexidade é grande o suficiente esses momentos se transformam em emoções. A resposta então está em descobrir qual a lógica destes momentos, sensações. E foi no livro Lúcifer, onde a verdade é a lei, que pude obter tais respostas e entendi o processo da consciência. Criei então o canal Josimar Lima no YouTube, onde venho trazendo reflexões acerca de tudo com base na conscienciologia, a fim de trazer novas perspectivas a todos que tiverem acesso. Esta é a forma de retribuir e passar adiante tudo o que recebi e talvez ajudar a mudar a vida de muitas pessoas, assim como mudou a minha. Mais do que psicologia, é conscienciologia.
Paradigmas: o que te faz acreditar que a realidade é exatamente do jeito que você a vê? Assim como não podemos confiar em nossos sensores 100%, pois em alguns momentos eles podem nos iludir, assim também é com os conteúdos passados pelas escolas e mídias, nos convencendo de que é de fato a realidade última o que dizem. No fim, temos que trabalhar e consumir apenas. Essa realidade que você vê é baseada no que te ensinaram ou por sua própria experiência. Existem momentos em que você pensa que tem algo errado, ou para você está tudo certo do jeito que está. Certamente, se você chegou até esse livro é porque acredita que pode melhorar algo em sua vida. Então é imprescindível que entenda a importância de cada passo neste conteúdo, pois no fim todo o conjunto lhe dará a resposta tão desejada. Nós confiamos nos aprendizados ao longo do caminho, mas no fim estamos na maioria das vezes repetindo o que nos passaram e seguimos padrões impostos, fazendo interpretações baseadas nas referências que nos dão. Só que muitas das vezes, estas referências nos são dadas para nos limitar a consciência e o poder criativo. Usam então a tão famosa PNL, Programação Neurolinguística, para nos adestrar, provocando em nós as sensações necessárias para trilharmos um caminho de interpretação condizente com o que o sistema precisa. Não percebemos isso tão facilmente, mas a PNL está nas escolas, na TV, revistas, jornais. Ou seja, qualquer fonte de comunicação para que possa ser considerado 100% real exatamente o que esse sistema desejar. Por isso ficamos tão perdidos, sem entender o porquê de tantas coisas nos acontecem. Não sabemos de onde viemos e para onde vamos, fazemos o que não gostamos, sujeitos ao que não queremos, tudo por causa do medo e também por falta de conhecimento. O intuito aqui é de fazer despertar para uma realidade que talvez você ainda possa não ter percebido. Exemplo: você sente 100% de confiança naquilo que você vê na TV? A mídia tem o poder de influenciar qual será o presidente de um país, como alavancar certa marca ou empresa. Da mesma forma pode influenciar o assunto no trabalho no dia seguinte, a visão de mundo de cada um, como também os sentimentos diante de determinadas situações. Por isso é muito importante entender que tudo que nós observamos guardamos no subconsciente, e quando vamos agir, sem saber buscamos lá todo o conteúdo, pois lá estão as referências que nós precisamos diante das situações. Você acredita que um sistema que transformou o dinheiro em um deus irá publicar exatamente o que é melhor para você? Você acredita que as referências que o sistema tem lhe oferecido são as que te farão progredir, ou na verdade elas te prendem em um ciclo infinito de emoções e sensações sem te deixar ver o quão lindo é o que está além disso? Estas são perguntas que podem te fazer refletir, a partir de agora, quando assistir uma novela, assistir um telejornal ou uma programação qualquer cujo intuito visa sempre te manter dentro daquele mesmo padrão de pensamento e rotina para que você nunca saiba de onde veio e para onde vai. Que nunca consiga resolver aqueles problemas internos que tanto gostaria de resolver, pois ao resolver poderá se libertar e a liberdade te torna independente, questionador, guerreiro, lutando pelos seus direitos e pela justiça, enquanto o sistema quer que você seja exatamente uma ferramenta dele para mantê-lo e manter aqueles que estão no topo usufruindo de todos os prazeres que nós sonhamos e nos impedindo de conhecer aqueles verdadeiros prazeres a qual nem os que estão no topo conseguem conceber. Você acredita que vivemos em um sistema justo? Com todas as pessoas tendo as mesmas oportunidades, onde a caridade é mútua, onde existe honra e mérito e as pessoas pensam umas nas outras. Observe dentro de você, qual o impulso que gera uma certa agonia e sensação de injustiça, olhar para tudo e não conseguir achar respostas. Esta é uma oportunidade que você está tendo agora de conhecer o que te escondem, e sim, é importante saber disso para alcançar o objetivo desta obra. Por mais que pareça que não, é sim necessário saber destas coisas para entender a base do porquê nada muda em nossas vidas, pois você verá que as referências que te trazem sentimentos e consequentemente te fazem agir, na verdade são repetições de cenas que ao longo do tempo moldam nossa perspectiva da realidade. Exercícios 1. Observe por uma semana quais sensações e emoções os telejornais, novelas e programas de entretenimento te causam. O que você sente em determinada cena de novela ou após uma notícia divulgada em um telejornal. 2. Questione-se de onde parte e por que você tem sensações que não queria ter. As referências que nós temos de dor e de alívio moldam nossa interpretação ao meio, nos impulsionando a tomar atitudes. 3. Com o poder que a mídia tem, porque ela não divulga o que verdadeiramente precisamos saber que nos faria resolver todos os problemas internos. Se todos soubessem a verdade da consciência, seremos todos livres e a liberdade de todos não é interessante para os que dominam as massas.
Você verá no fim que somente querem seu dinheiro e você verá mais à frente como fazem para conseguir. O que se pode esperar de uma sociedade que teme a escassez de alimento, de emprego, moradia, bondade? Se nos oferecem a escassez e depois alguns pequenos alívios, certamente vamos lutar para termos esses alívios, assim conseguirem lucrar como esperado. Isto é marketing, apresentar à consciência o que ela não quer como fadiga, desatenção, falta e medo e depois dar uma saída bem nítida mesmo que seja ilusória, para que o impulso que já gera seu movimento em prol de estar longe destas coisas, te faça desejar consumir o que te ofereceram ou seja, te fazem inconscientemente sentir vontade de ter o que te ofereceram. Mas o que isso tem a ver com relacionamento? Essa introdução serviu primeiramente para desprender a mente do padrão repetitivo e te fazer enxergar de uma nova perspectiva, pois o primeiro passo é mudar a forma de como se enxerga a realidade e depois mudar os sentimentos e consequentemente as ações dentro do relacionamento. Os reinos é de extrema importância aprender que não somos um acaso e que temos e somos toda a natureza. Nosso corpo e nossa consciência só é possível existir com os mesmos padrões naturais que há em tudo. Se você observar atentamente verá que a natureza se manifesta em organizações escalares, e assim uma escala menor dá a base para uma maior ou mais profunda. Para uma melhor compreensão, podemos trocar a palavra escala por reino. Os reinos se dividem em luz, energia, frequência, física mineral, átomos, moléculas, química vegetal, células, tecidos, biologia animal, órgãos, hormônios, zoologia, humano. Livre-arbítrio, psicologia dévico. Domina todos os reinos, conscienciologia. Perceba que um reino dá base para outros de cima dependem dos de baixo para existir e os mantém. O reino da luz é o reino da energia, vibração que torna possível o átomo existir. Os átomos organizam-se permitindo moléculas existirem. As moléculas em simbiose geram células. Células formam tecidos para os órgãos do corpo que dá base para o psicológico, que dá base para a consciência. A consciência flutua acima da psicologia já definindo o que interpreta de fora assim como o psicológico que nos faz humanos flutua sobre o animal nos permitindo assim projetar planos, baseado em nossa principal diferença dos animais, que é entender o tempo e o espaço e usá-los a nosso favor não mais por instinto apenas, mas por livre-arbítrio. Desde a primeira fagulha de existência, trazemos as sensações através dos reinos pois estes são os pilares que dão base para a consciência. Mesmo que aqui já no nível em que estamos não conseguimos perceber, existe sim um padrão compartilhado de todos os reinos anteriores que é a ação e reação ao experimentar dor e alívio ou seja, a natureza percebendo que algo é bom ou ruim para si mesmo e assim ela evolui e se molda interna e externamente. São 712 os ângulos da coerência qual a consciência percorre em um processo autossuficiente que chamamos de torus, no qual tudo no universo se desdobra desta forma. Perceba as 7 cores principais do arco-íris. Espectro eletromagnético, que com a mistura delas faz-se todas as outras e são percebidas por nossos olhos. Perceba as 712 notas musicais, que com elas você toca qualquer música, e são percebidas por nossos ouvidos. As 7 camadas do átomo que ligam os minerais formando moléculas, que formam tudo que nós vemos. As 7 formas geométricas primárias que são padrões reconhecidos pela consciência e nos dão alívios por serem simétricas. As formas de ligações moleculares, por exemplo, que dá a base para o nosso tato, olfato e paladar. Tudo que podemos perceber são estes padrões de frequências. Aqui vemos que todos os nossos sentidos experimentam sempre esses 712 momentos para podermos dizer que tudo nos parece real seja então real. Agora na religião vemos 7 anjos, 7 demônios, 7 pecados e 7 virtudes ou seja não importa para onde você vá pois encontrará sempre estes padrões simétricos, pois toda e qualquer existência reconhece e precisa desses momentos para se situar na existência. E a natureza se vendo através de nós. A cognição mental que nos permite diferenciar todas as coisas e sensações, percorre esses 712 momentos para que haja uma coerência e definição, assim interpretarmos e damos sentido a algo. Esse é o padrão geométrico do vácuo conhecido pela física moderna e também o padrão dos ciclos conscienciais individuais e coletivos. Por isso seja na particularidade do ser ou movimentos sociais ao longo da história, teremos sempre esse mesmo padrão de torus energética, a respiração da vida assim como o eletromagnetismo e toda a dualidade. A única diferença é o tamanho ou duração que permite formar um ciclo completo, mas no fim veremos que há sempre uma respiração de forma dual. Nossa consciência interpreta dor e alívio, assim como um computador interpreta 0 e 1.
Um bit equivale a uma porta 0 ou 1, que em um pacote com 8 em sequência de 0 e 1 e chamado de bit corresponde a uma letra, número ou símbolo digitado que aparece na tela do computador. Então uma letra, símbolo ou número corresponde a um ciclo de energia com padrão definido de energia não energia. Isso nos mostra que nós também interpretamos pacotes com sequência complexas de dor e alívio que geram em nós sensações, cujo oferecer a perspectiva e interpretação, julgamento e definição, o que nos moverá sempre em direção à coerência de forma simétrica, ou seja, nos movemos para nós mesmos. Esse é o percurso da luz, das notas, das formas geométricas e das sensações, enfim, da consciência. Esse é o eletromagnetismo, esse é o formato da torus onde tudo tende a voltar para si mesmo e se reconhecer tendo feedback de existência. Entendendo esse processo infinito e eterno entenderemos o que e por que fazer no tempo certo. Quinta dimensão. Já ouviu falar em quinta dimensão? É conhecido pela ciência, que experimentamos 3 dimensões de espaço e uma de tempo, sendo a do tempo a quarta, qual torna-se possível viajar nas 3 dimensões de espaço. Uma depende da outra e uma completa a outra, pois estão intrinsecamente relacionadas. Assim diz a teoria da relatividade de Albert Einstein. O que a ciência entende como quinta dimensão já pode ser experimentado por nós a nível consciencial, e quanto mais nos elevarmos em consciência para essa dimensão, mais teremos a clareza, compreensão e domínio das dimensões abaixo, o que nos possibilitará também o domínio dos reinos que nos dão base. Viver em quinta dimensão da consciência é perceber o espaço e o tempo sem se deixar ser abocanhado pelas sensações, momentos, como se estivéssemos vendo o tempo e o espaço de fora deles. É entender que tudo que sentimos são estímulos referentes ao que experimentamos no espaço-tempo e que nossas camadas animais e humanas interpretam e definem. Em um nível mais profundo poderíamos visualizar em nossa tela mental o processo acontecendo no espaço-tempo, dando forma a tudo que vemos como vemos, entendendo que tudo é do jeito que é, apenas por ação e reação de dor e alívio, desde a fagulha de luz passando por todos os reinos e ainda assim mantendo-se vivo na nossa escala humana. Ao usar suas sensações esquecendo por um instante do espaço e tempo, poderão se observar da quinta dimensão e ver seus reinos animal e humano trabalhando sempre com padrões, repetindo ciclos e processos. Ao perceber esses padrões poderemos dominá-los por interpretá-los de forma totalitária e justa. Qualquer espaço só pode ser percebido com uma referência do não espaço vazio, logo o contraste gera perspectiva e movimento que gera memória e tempo. Tempo então é memória somada a possibilidades, ou seja, passado é memória presente, é consciência. Futuro são possibilidades que a memória projeta no presente e a consciência interpreta variando combinações para se alcançar alívio. Então poderíamos nós fazer a pergunta: o que é real? Passado, presente ou futuro? O passado é só memória, o futuro são essas memórias interpretadas e combinadas para a geração de uma possibilidade ilusória que experimentamos apenas em nossa tela mental. Então podemos fazer a pergunta: e o presente onde se encaixa? O presente é só o processo de interpretação da consciência, pois ele está sempre usando as referências extremas de passado e futuro para se situar em equilíbrio e se manter no alívio da existência. Por isso eu sou é usado no presente, pois a única coisa real e imutável é esse processo que não cessa, que não tem tempo e não depende do espaço, pois ele é, e qualquer percepção de realidade e de existência precisa ser, ou se percebo algo já sou esse que percebe. YHWH, o eu seria é o futuro, o que é escuro mas que nos dá a perspectiva de que podemos confiar que tudo se alinha e volta ao equilíbrio. Eis a simetria, a própria vida é a prova disso. Então tudo que vemos da quinta dimensão é um processo simétrico de repetições, ciclos que tendem sempre a evoluir mas sem perder a simetria primordial que gera coerência para que a consciência não se dissolva no vazio do nada. Essa talvez seja a parte mais difícil de compreender e sentir de verdade, mas é necessária, e ao passar por isso tendo entendido, a compreensão do que vem a seguir torna-se mais fácil. Então devemos dar atenção ao buscar entender como esse processo funciona e como isso poderá nos ajudar. O tempo então é formado sempre por fatias do agora. Os átomos vibram assim como no acender e apagar de luzes nos picheos de uma tela, e a sequência ao se repetir nos dão uma sensação de movimento e de tempo, memória e espaço, interpretação, definição e conclusão. A consciência é quem constata e percebe a localização espaço-temporal das partículas, isto é a base da percepção. Imagine você conseguir observar o tempo e o espaço na sua totalidade, todas as possibilidades no mesmo instante. Certamente ao ver os ciclos conseguiria se posicionar melhor ao meio em equilíbrio para não sofrer e não ser injusto,
estando sempre em equilíbrio, sabendo do que vem depois. Isso é não só aceitar, mas fluir consciente. Esta técnica é muito usada nas religiões justamente porque nos eleva a um estado de consciência que podemos observar a nós mesmos, nossas atitudes perante a coerência e justiça, e assim podemos então nos posicionar no equilíbrio e nos tornarmos pessoas melhores. 7:12 Tudo que veremos a seguir estará sujeito a 7:12 momentos, a qual qualquer fagulha de existência precisa passar, pois essa base é o único caminho coerente possível para a cognição mental existir. Portanto, por mais que pareça estranho ou incoerente, você verá que ao seu redor toda e qualquer forma de experimentação do existir segue esse mesmo padrão e não é diferente com as nossas emoções refletidas em arquétipos, deuses, anjos ou demônios. Não é um acaso que permite vermos 7 cores definidas no arco-íris que com seus intervalos ou terciárias formam 12 caixas de lápis vêm com 12 cores. Cores e signos. Meses. Não é um acaso que as notas musicais se dividem em 7 notas da escala que somadas aos sustenidos barra bemóis formam 12. Não é acaso que o átomo tem 7 camadas K, L, M, N, U, P, Q, onde os elétrons trocam informações com outros e com frequências eletromagnéticas. Assim como também não é acaso que Deus tenha criado o mundo em 7 dias momentos. 7 Espíritos de Deus, 7 anjos, 7 demônios, 7 pecados capitais, 7 virtudes, 7 chakras, 7 corpos, 7 camadas da aura, 7 camadas da pele, 7 sólidos platônicos, 7 dias da semana, ciclo lunar, 7 maravilhas modernas, 7 leis herméticas. Entre outros. 12 deuses da antiguidade, 12 apóstolos escolhidos por Cristo, 12 meses, 12 horas do dia, 12 horas da noite, 12 signos, 12 constelações, 12 corpos celestes, 12 tribos de Israel. 12 cartas do baralho além do as, que é 1 e 13, assim como Jesus Cristo é o 13 e como o apóstolo João dizia, virá o que há depois de mim, mas que era antes de mim. Essas referências são necessárias para que você perceba e acredite que de fato esse é o caminho da coerência. Só há consciência. Só existe o 3, ou seja, a consciência interpretando o ser e o não ser, onde o ser é 1 e o não ser é o 0. Qualquer interpretação, definição e percepção só pode ser feita a partir do 3. Pois se não há quem observe o 1 e o 0, ou o ser e o não ser, não há interpretação de existência, nem o nada pode ser concebido, lembrando que para conceber o nada é preciso ter uma referência de algo que já seja. Logo, se um vê o 0, que é o seu único oposto, então para ele ser, ele precisa constatar que o 0 não é, e se ele se percebe e se diferencia do 0, então ele é esse que sabe que há em si mesmo, e o 0 então ele passa a ser o 3, ou seja, o que vê a si 1 e o nada 0. Esse é um dos mais complexos paradoxos, tentar conceber o que há antes do existir. Vocês entenderão isso melhor no livro Lúcifer, onde a verdade é a lei de Bob Navarro. 12 é feito de 7, que é tônica do 6 feito do 3 polarizado, que em essência vem do 1. Trindade Pai, Filho e Espírito Santo. Justiça, promotor, advogado, juiz, átomo, próton, elétron, nêutron, quark, zup, up, down, up, temperatura, frio, morno, quente. A consciência é a percepção de dois extremos que, com o contraste gerado pela diferenciação absoluta, nos permite ter perspectivas que geram o movimento e consequentemente a memória e o tempo. Interpretamos sempre dois extremos como verdade e mentira, certo e errado, dentro e fora, cima e baixo, direita, esquerda, frente e trás. Qualquer coisa que você vê tem um lado oposto, luz e sombra, tudo e nada. Só no livro de Apocalipse é possível encontrar dezenas de referências com 7 e 12. Lembrando mais uma vez, a única forma da luz ver a si mesma é neste corpo que ela mesma cria. Estes são os pilares da consciência que por coerência só podem ser desta forma com 7 e 12 momentos simétricos. Eis o segredo guardado há milênios, conhecido por todas as civilizações antigas, o hexagrama. Aprender com a natureza. Passamos boa parte do nosso dia nos preocupando com o futuro e cercados de situações que nos causam estresse. Esse cansaço desvia o nosso foco daquilo que realmente somos, pois se olharmos para a natureza veremos que somos sim a expressão da sua evolução, seja física ou psicologicamente. Estamos interligados com isso e podemos tirar da natureza muitos aprendizados do que observamos. Nós somos feitos dos mesmos elementos químicos encontrados em toda a natureza, os mesmos átomos movimentando-se nos mesmos padrões e com os mesmos ciclos simétricos. Então nós somos a natureza se autocriando, somos o ápice de um ciclo, ou seja, a natureza se alimenta dela mesma mantendo o eco mais profundo dela, cada vez mais longe do nada. Nós somos parte dos processos naturais que acontecem em ciclos ou padrões, assim as estações vão e voltam sempre, como também nossas emoções.
Para onde você olhar na natureza encontrará sempre esse mesmo processo ao qual falamos, ou seja, a dualidade sendo percebida pela consciência para poder navegar e encontrar a si mesmo, e navegando nessas dualidades a consciência pode optar pelo caminho que a manterá longe do vazio do nada. Imagine como seria se nas escolas já aprendêssemos tudo isto. Certamente ao longo da adolescência teríamos nos transformado em seres humanos mais conscientes dos seus meios. Evitaríamos assim desgastes provocados por conflitos desnecessários, apenas gerados pelo nosso ego tentando nos proteger. Você pode observar ao seu redor como as pessoas tomam atitudes diante de suas emoções, e mesmo a razão sem as emoções também nos leva muitas das vezes a um ponto perigoso onde o abstrato mostra que a verdade e a vida são feitas de ambos aspectos, linear e abstrato, reta e círculo. Padrões do que se repetem com uma simples observação da natureza, já se torna possível perceber em todos os lugares padrões que se repetem gerando ciclos eternos de evolução em harmonia sempre dentro da base dos 7-12 momentos iniciais, seja na geometria das flores, dinâmica de retroalimentação das árvores, comportamentos animais, aglomerações de partículas. Perceba que sempre encontraremos padrões se repetindo, exemplo, padrões de chamas de grandes explosões. Padrões de águas vivas e cogumelos são padrões de expansão de partículas concentradas com densidade maior o fluido que está em volta. Essa interação com fluidos menos densos dão forma para tal. Padrões espirais como água descendo por um ralo, furacões e galáxias, distribuição de pétalas ou sementes do girassol. Estas se dão pela organização equilibrada e evolutiva das partículas se juntando e se organizando sempre na proporção áurea de distribuição sequência de Fibonacci. Padrões toroidais das frutas e do campo eletromagnético da Terra ou de imã, pois a dinâmica de dois polos de uma mesma coisa sempre tende a organizar as suas partículas de forma que haja um feedback de si mesmo, pois assim a nova semente se forma no meio. A dinâmica de autossuficiência das árvores também é em forma de torus energética, pois a expansão dos galhos para as laterais permite as folhas caírem e servirem de adubo para a própria árvore através das raízes que também se expandem lateralmente. O que acontece é que muitas vezes não damos a devida atenção e valor para a observação das coisas simples e não acreditamos que nestas simples coisas estejam as respostas para o que tanto buscamos. Nossos comportamentos humanos também se desdobram em ciclos, só que desta vez psicológicos. Precisamos entender que não há como eliminar o poder dos reinos anteriores ao humano, pois estes dão base para que possamos fazer as interpretações psicológicas que consideramos livres e exercermos nosso livre-arbítrio. Sendo assim, precisamos entender estes reinos e saber quando estão nos ajudando ou nos sabotando. Sem eletromagnetismo no reino da luz não há átomos, e sem reação química dos átomos não há tecido biológico, e sem tecido biológico não há um corpo autossuficiente animal, e sem o corpo autossuficiente animal não há psicologia ou possibilidade de interpretar tempo e espaço e conseguir compreender fora das reações, e consequentemente sem o reino humano psicológico não há possibilidade da consciência conseguir se olhar por fora de todas as emoções observando-as. Quando uma emoção te tomar, pare por um momento e tente descobrir quais assistir trazem tal emoção. Faça uma ligação entre o antes e o depois. Observe a causa e a consequência para que possa tomar as melhores decisões possíveis. As sensações expressadas em emoções e expressões fazem parte de um sistema de linguagem universal a qual nos permite entender qualquer um em qualquer lugar, pois em qualquer lugar do mundo medo, culpa, ansiedade, inveja, nojo, desprezo, surpresa, atenção, solidão, egoísmo, vergonha, caridade, compaixão, sacrifício, elogios, serão sempre interpretados pela consciência da mesma forma, e em todos os lugares as reações a essas sensações também seguem padrões. Podemos também dividir as sensações em momentos e assim criar uma simetria em um corpo autossuficiente. A exemplo das notas correspondentes a cores, também podemos correlacionar cores e emoções. Estes são alguns exemplos que podemos correlacionar, lembrando que existem os seus intervalos ou suas somas que tendem ao infinito. A seguir veremos exemplos de expressões e as suas intensidades. Nós estamos tão acostumados a perceber o posicionamento relativo dos nossos sensores faciais interpretando assim uma emoção, que usamos pequenos traços como emojis, por exemplo. Podemos perceber esses comportamentos também em nossos animais de estimação, por exemplo. Se você tem algum animal de estimação em casa, experimente observá-lo em seus momentos e veja o quão inocente ele é diante dos impulsos que o fazem ter tal comportamento.
você poderá perceber que muitos comportamentos são derivados do mesmo impulso inerente a afastar-se de ser nada. A maioria dos animais de estimação expressa ciúmes com seus donos, pois eles são espelho, eles que dão feedback de sua existência. Podemos então notar expressões faciais em cães abandonados ou felizes, assustados ou com medo. O que nós vamos ver a seguir é exatamente como entender todas essas sensações para podermos então dominá-las e transformá-las em aliadas em nosso relacionamento. Podemos então usar esse gatilho para nos auxiliar, pois saberemos o que a outra pessoa está sentindo e saberemos a melhor forma de nos aproximar sem gerar tensão e sem sermos injustos. Toda essa introdução serviu para que agora pudéssemos ter como compreender melhor os nossos sentimentos, emoções e sensações e compreender até mesmo como a razão em certos momentos pode não funcionar sozinha. Então, sendo o tema principal aqui o relacionamento, vamos então falar do sentimento que abraça todas as sensações posteriores, que é o amor. O amor, para começar, vamos entender primeiramente a diferença entre o que consideramos às vezes e o que realmente é o amor. Pode parecer que estamos indo bem direto ao ponto, mas é necessário entender bem o amor ou o que sentimos antes de começarmos para definirmos primeiramente o que sentimos, e se estamos sendo corretos, sinceros e justos com nós mesmos e com os outros. A seguir você terá a possibilidade de responder para si mesmo o que é o amor. Nós aprendemos, às vezes de forma errônea, o que é o amor e nos confundimos, pois as sensações de prazer que nos levam a acreditar que é amor podem vir de sentimentos como atração física e paixão, por exemplo. Certa vez um jovem senhor disse assim: eu acreditava que amava minha ex-esposa, mas depois percebi que eu amava uma ideia a qual ela se encaixava, porém não se encaixa mais. Vemos neste exemplo que amar uma ideia é amar a nós mesmos, pois amamos os padrões que nos fazem bem. Para uma boa compreensão do que você realmente sente após o que já vimos até aqui, podemos fazer as seguintes perguntas: eu realmente amo esta pessoa? Existe alguma possibilidade de não amar essa pessoa? Eu amo esta pessoa porque ela é boa para mim e satisfaz minhas necessidades. Eu estaria disposto a esquecer de mim para a felicidade desta pessoa. Eu quero me doar para essa pessoa sem esperar nada em troca. Amo esta pessoa porque ela realiza meus sonhos e meus desejos. Eu prefiro dar felicidade para essa pessoa do que receber. Essas perguntas acima nos mostram se amamos realmente o outro ou a nós mesmos. É natural que antes de amar qualquer coisa amemos primeiramente a vida, pois para permanecermos na vida precisamos nos amar, e nos amar é nos proteger de riscos e buscar recompensas, gerando nossos alívios e prazeres. É natural buscarmos primeiramente a nossa própria felicidade e nosso próprio bem-estar e prazer, pois essa é a forma com que tudo tem de evoluir e manter-se na existência. Imagine uma flor que por opção não nasceria entre espinhos e certamente escolheria o campo com a melhor terra e iluminação solar para não sentir dor ao encontrar desafios que pudessem pôr em risco a sua existência. Mas há plantas que nascem no meio de espinhos na fenda de uma rocha e que ainda assim sobrevivem, pois isso não as impedem de perceber o brilho e a graça da existência. Assim também é um animal. Se pudesse escolher onde nascer, o lugar escolhido seria no melhor possível, com maior abundância de alimentos e com menor risco de predadores. Isso nos mostra que nós humanos também experimentamos a vida com essa mesma natureza, pois é coerente que para nos mantermos na existência é necessário fugirmos da dor para encontrarmos os nossos alívios, pois esse é o processo que dá movimento para a vida e para a existência, onde sem o processo de encarar e dominar a dor não há evolução, e somente quando você compreende, aceita, enfrenta e vence a dor é que você está resistente e preparado a enfrentá-la caso novamente venha se deparar com ela. Naturalmente aprendemos tanto na dor quanto no alívio. Ao observar a natureza veremos sempre este padrão que molda tudo, de bactérias ao vegetal, dos animais aos humanos, sempre veremos o corpo físico se moldar às necessidades externas enquanto na sua evolução acaba por moldar o externo a seu favor também. A natureza é viva graças a este processo de dor e alívio. No reino animal é muito difícil encontrar um animal que não enfrente suas dores e não tenha seus momentos difíceis. Ursos hibernam por tanto tempo, mas quando voltam sua fome equivale a esse tempo sem comer e seu corpo sente os efeitos de ficar sem se alimentar, ali nasce um pequeno desespero por comida. As pequenas tartarugas marinhas lutam para chegar na água. No fim, perceba que todos os animais têm seus desafios para se manter vivos no existir, mas eles precisam correr o risco de serem pegos pelos seus predadores para se alimentar e sobreviverem, fogem deles por instinto. Novamente perceba que o que há de fato é sempre esse processo, fugir do vazio do nada em busca do alívio do existir.
Não há nada que não passe por esse processo ou que não tenha passado por esse processo para chegar até onde está, pois mais uma vez o que molda a natureza como ela é, são justamente as necessidades encontradas durante a caminhada da evolução. Assim, se algo é bom e necessário, mantém-se e evolui, se é desagradável, evita-se. E cria-se resistência. Mas dentro desse mesmo processo também há necessidade e algumas vezes de correr o risco, ou seja, tudo precisa passar pelo momento de dificuldade para alcançar um alívio maior ou consistente. O exemplo é dos peixes que nadam contra a corrente para a desova, onde nessa caminhada tão desgastante, difícil e perigosa, ele tem a possibilidade de manter a sua espécie. Isso já é a consciência que quer manter e prolongar o seu eco no tempo, então ela já não pensa mais de forma egoísta e covarde, sim de forma coletiva e corajosa. Nós do reino humano, psicológico, já temos o livre-arbítrio, ou seja, a possibilidade de escolher entre arriscar-se enfrentando o medo e as possibilidades de erro, ou estagnar-se deixando as oportunidades escaparem por medo, parasitando o alívio. Isso muitas das vezes é uma arma contra nós mesmos, pois nasce a autossabotagem, ou seja, a prática de querer posicionar somente alívios rejeitando qualquer tipo de dor. Um exemplo clássico de autossabotagem é quando se quer ter um corpo de atleta, mas não se quer praticar exercícios por conta da fadiga. Eis o pecado da preguiça. Como vimos no exemplo de um animal, a consciência, seja em qual reino for, interpreta perspectivas. Logo, quanto mais alívio estiver sem a consciência da dor, mais há sofrimento quando essa dor ou momento indesejado acontece. Por outro lado, quanto mais resistente a dor, mais preparado você está para passar por ela. A felicidade não está em não sentir a dor, e sim em estar consciente dela, aceitá-la, compreendê-la e torná-la aliada de si mesmo, por entender que nestes momentos aprendemos e temos perspectivas, como também nos tornamos cientes que são ciclos e não um momento eterno, pois todos os 7 e 12 ângulos são não todos momentos eternos. Já é sabido ao longo do tempo que amor é estar nas duas polaridades, tanto que podemos encontrar em vários lugares pessoas traduzindo o amor em palavras, mostrando que sim, o amor é para poucos, pois poucos são fortes o suficiente para aguentar toda essa intensidade das sensações extremas de dor e alívio. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 3, 4-7. Podemos fazer a seguinte análise: se eu amo uma ideia, qual pessoa se encaixam então o que é essa ideia senão benefícios e prazeres para mim mesmo? Então eu me amo e desejo ter uma companhia que me ame no mesmo tanto e me faça feliz como julgo merecer. Ao nos fazermos a pergunta, por que eu amo esta pessoa? Geralmente recebemos a resposta de que eu é quem sou feliz com ela, pois ela me fez bem. Com isso podemos perceber que na verdade nós estamos com esta pessoa não por desejar fielmente a felicidade dela, mas sim a nossa própria felicidade. Quando, por exemplo, falamos que amamos fazer algo ou amamos um lugar ou coisa, estamos declarando que amamos nos dar esses alívios e prazeres. Lembramos do que recebemos de prazer nessas coisas. Quando dizemos, eu amo tal alimento, na verdade o que queremos dizer é que amamos o sabor dele, e o sabor não é um alimento e sim uma sensação que nos dá prazer. Se alguém diz que ama peixe, na verdade ele ama o sabor e a graça de alimentar-se, pois se amasse o peixe o admiraria e desejaria a sua liberdade, assim com todos os alimentos. Sim, isso parece contraditório, paradoxal e engraçado até, pois precisamos nos alimentar, correto? Então, nesse pequeno exemplo podemos perceber que precisamos do ego, mas não do egoísmo. Precisamos sacrificar os reinos abaixo para manter os reinos acima. A natureza faz isso, mas de forma equilibrada o tempo todo. Veja também que os lugares que você ama estar, são aqueles que te trazem sensações boas e agradáveis e que te fazem sentir vivo. Ou seja, você ama se presentear com essa alegria que encontra neste devido lugar. Ou seja, amamos sentir as boas sensações da vida. Podemos perceber esses comportamentos também em nossos animais de estimação, por exemplo. Se você tem algum animal de estimação em casa, experimente observá-lo em seus momentos e veja o quão inocente ele é diante dos impulsos que o fazem ter tal comportamento. Você poderá perceber que muitos comportamentos são derivados mesmo impulso inerente de afastar-se de ser nada. A maioria dos animais de estimação expressa ciúmes com seus donos, pois seus donos são o espelho que dão feedback de sua existência. Podemos então notar expressões faciais em cães abandonados ou felizes, assustados ou com medo.
Ser mãe é padecer no paraíso. Esta frase talvez seja a melhor tradução do que é o amor verdadeiro, pois mães amam filhos e desejam seu bem independente de qualquer coisa. É um amor que permanece para sempre. Então podemos fazer novamente a pergunta: será que eu amo somente a mim mesmo? Todos nós conhecemos uma história que para muitos tornou-se a maior expressão de amor conhecida. A imagem ilustrativa a seguir define bem que história é essa. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Às vezes não ouvimos o que queremos, mas o que precisamos. Quando a verdade bate como sol escaldante e dói pois o ego sente, esta é a hora de aceitar que somos falhos e reconhecer que por muitas vezes fomos egoístas. Esse reconhecimento nos limpa da culpa e nos liberta para fazermos o correto de agora em diante. O amor próprio é natural vermos nos dias de hoje em palestras motivacionais, por exemplo, pessoas nos ensinando a ter amor próprio para que consigamos acreditar em nós mesmos e alcançar nossos objetivos. Mas se você olhar fundo realmente o significado disso e onde isso pode nos levar, veremos que também juntamente com esse ensinamento tem acontecido muitas separações e desentendimentos nas relações. Nos levam a crer que dependemos apenas de nós mesmos para alcançar os nossos objetivos de certa forma, sim, mas desde que estejamos dentro da coerência e da justiça, como já falamos acima. Somente nós podemos ter as atitudes que nos levaram para onde gostaríamos de estar, e alcançaremos sim desde que entendamos que acima da nossa vontade está uma coerência abstrata que devemos ressoar harmonicamente com a natureza dessa coerência para que possamos alcançar então os nossos desejos. Não há possibilidade de ter um relacionamento duradouro e estável quando se tem excesso de amor próprio. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Nem menos, nem mais. O amor próprio é o que te permite existir, por isso é normal por instinto de sobrevivência, mas o seu excesso pode nos fazer egoístas em um relacionamento e isso faz com que desejamos ser servidos, por nos considerar merecedores de felicidade e alívios então acabamos exigindo o que não deveríamos, acarretando assim através do egoísmo uma possível desarmonia. Não devemos entrar em um relacionamento esperando receber prazeres e alívios, pois isso é amar a nós mesmos sem pensar no outro esperando que este o faça feliz. Em um relacionamento onde realmente amamos o outro, estamos para servir e fazer com que o outro sinta prazer na existência, dando ao outro o brilho merecido sem esperar nada em troca, pois se houver amor do outro lado também haverá equilíbrio e completude. Perceba que o que você diz que é amor pelo outro na verdade pode ser amor por si mesmo, pois você se ama tanto que dá a si mesmo o prazer que encontra na companhia desta outra pessoa com todo o seu cuidado, carinho e atenção. Neste caso, amar o outro é desejar que ele tenha todos esses alívios e prazeres independentemente de qualquer coisa aí, por consequência, você é quem deseja permitir essa felicidade acontecer para o outro, pois você conhece o valor do outro e você é quem quer ser o dono da felicidade do outro, que por paradoxo já é de novo você recebendo mérito por dar esse alívio. Esse é o movimento que mantém o relacionamento vivo. Encontramos o paradoxo que gera o movimento em vários momentos, pois se eu entendo que essa pessoa que eu digo amar merece toda a felicidade e prazer, eu me esforço o máximo que posso para conseguir corresponder com a felicidade e prazer que ela merece. O detalhe é que devemos fazer isso sem esperar nada em troca, pois amor puro é assim, negar a si para satisfazer o outro. Amar a si mesmo é ver felicidade e prazer em dar felicidade e prazer para o outro. Devemos ser como espelhos doando aquilo que gostamos de receber, mas doar não pensando em receber e que esse receber seja por mérito e por reflexo desse mesmo. Doar isto é um impulso necessário para uma roda que gira sem parar. A felicidade, vivemos a vida toda em busca da felicidade como se a felicidade fosse um lugar a se chegar, quando na verdade a felicidade é um processo. A felicidade está fora do espaço-tempo, ou seja, ela não depende de circunstâncias, pois é questão apenas de perspectiva. Por isso lembramos de coisas do passado e soltamos a seguinte frase: o tempo em que eu era feliz e não sabia. Percebemos então que a felicidade está no passado, mas por outro lado continuamos a fazer escolhas baseadas nos planos que traçamos em busca da felicidade que esperamos encontrar no futuro. Então onde está a felicidade? Nos momentos que lembramos do passado ou no que desejamos sentir no futuro? E o presente onde se encaixa nessa história? Perceba que o que é felicidade para um pode não ser para outro. Um homem pode querer morar no campo com uma casa simples, animais no quintal e viver da natureza, enquanto o outro quer a cidade e seus prazeres, recursos, facilidades, etc. Perceba que o que define felicidade é a interpretação do que te traz alívios e consequentemente feedback de existência, o que acaba estando ligado com a liberdade. Assim,
A felicidade estará em momentos relativos e sempre no presente, onde você pode experimentar e modular de acordo com a interpretação que te traga alívio. Se interpretarmos o céu como um estado de consciência, e que temos que ser como crianças para alcançarmos este estado, veremos como as crianças são para usá-las como exemplo. A criança interior de cada um que pouco se importa com o materialismo e status e fica feliz com pouco. Da mesma forma, o contrário, com o estado de espírito em baixa frequência só será observado o caminho que leva ao nada, dor, ausência de si mesmo. Liberdade. Até onde vai a nossa liberdade? Como ser livres se limitam nossas opções de escolha. Perceba que muito do que consideramos felicidade é na verdade uma interpretação por comparação que fazemos com as referências que nos apresentam na vida. Logo nos parecerá felicidade o que traz felicidade a outro e então iremos buscar esses mesmos padrões para encontrarmos os prazeres que geram felicidade no outro em questão. Você é quem escolhe ser feliz ou não no aqui e agora, pois no aqui e agora temos referências de dois lados para interpretarmos e definirmos. Dores e alívios são as referências naturais para a própria permanência na vida. Só que agora não somos mais vítimas e podemos observar em quinta dimensão, analisarmos então de fora e podemos interpretar que o que já somos hoje e onde estamos hoje é bom e agradável e que somos felizes agora. Desapegar de crenças limitantes e do que nos ensinaram obrigatoriamente, fazendo nossa própria análise coerente acerca do que experienciamos, é uma dica importante. Podemos usar no reino humano o tempo a nosso favor, posicionando o passado e futuro para sermos felizes hoje. A liberdade começa quando libertamos a nossa mente de paradigmas e ao mesmo tempo em que entendemos o porquê dos dogmas. Influências. Somos induzidos pela mídia a estar sempre nas camadas animais instintivas no quesito relacionamentos. Novelas e filmes raramente trazem ensinamentos abertamente, apesar de aguçar sua consciência e fazer sempre justiça, pois óbvio que prenderá sua atenção sendo o senso de justiça inerente à própria existência. Essa técnica é utilizada na dramaturgia com este fim. Assim não nos dão outras perspectivas justamente para manter nossa atenção e convertê-la em lucros. As referências das mídias ao longo do tempo acabam moldando nossas interpretações por repetição e acabamos crendo que aquilo retrata fielmente a única realidade. Usam o máximo possível da PNL, programação neurolinguística, explorando nosso subconsciente, tirando nossa liberdade sem percebermos e no dia a dia acreditamos que somos livres, quando na verdade temos uma falsa liberdade, pois o desenho está traçado e tornam-se previsíveis as atitudes de todos. Essa é a maior ferramenta de manipulação que existe. Estamos acostumados a ver vários ensinamentos e conselhos sobre bons relacionamentos. Muitos realmente funcionam pois têm base na psicologia do reino humano. Porém, agora você poderá saber por que funcionam e como funcionam, e este será o domínio completo do seu interior. Leia, pratique e perceba no seu dia a dia estes acontecimentos que iremos narrar aqui e torne a sua relação equilibrada e justa. Certamente você irá se encontrar nesta leitura, receber a coerência viva falando e gritando dentro de você. Desligue os seus sensores do mundo externo e aproveite toda a coerência. O ego e a consciência relembrando. No princípio só há o nada sem movimento, sem espaço e sem tempo. E paradoxalmente o tudo também, pois na totalidade não há espaço, nem tempo e nem movimento. Então o tudo e o nada são a mesma coisa, pois qualquer falta de tudo ou qualquer presença de tudo elimina o movimento, que gera diferenciação, perspectiva e interação. Quando o nada, momento, não ser, se percebe e sente que existe, já se torna algo, e esse algo já é tudo que há fora do nada, momento do ser, pois ao seu redor só há um nada, mas você tem certeza que não é. Isso faz de você uma outra coisa, ou seja, nasce a diferenciação, a dualidade do ser e não ser, pois se sou, não sou o que não sou, e não sou esse nada porque posso vê-lo e não senti-lo, e a única coisa que eu posso dizer que sinto é que eu sou. Mas como é possível eu saber que sou e saber o que não sou? Então eu não sou nem o que sou e nem o que não sou, eu sou esse que observo ser e o não ser. Momento 3. Consciência. Mas se sei que não sou ser e o não ser, e sei porque posso ver os dois e posso saber disso. Então quem é esse que sabe? Momento 4. Alívio. Essa introdução é a base da consciência, que está completa no livro Lúcifer, onde a verdade é a lei de Bob Navarro. Então, qualquer fagulha de existência que se destaca do nada e se percebe ser, já cria uma vontade de permanecer no alívio do existir. Assim ela não para mais e se movimenta para que possa haver o seu próprio eco de existência. Esse é o ego que vai fazer de tudo para não se perder no vazio do nada novamente. Note que é exatamente assim que acontece no dia a dia,
As pessoas com seus egos tendem sempre a buscar os seus alívios individuais para não se desfazerem no vazio da solidão, da estagnação e da não percepção de si mesmo, e acabam esquecendo dos outros ao seu redor. É como a primeira fagulha que não quer voltar a ser nada e sente medo, e acaba por criar padrões assimétricos, ou seja, não flui com a harmonia natural da existência e usa da energia de outros ecos como atalhos para os seus próprios alívios, economizando assim a sua própria energia para que possa ser percebido e não sofrer. O ego e o momento a qual a consciência experimenta a existência no espaço-tempo e os alívios que você vê agora já é um resultado de um padrão a qual ele já vê de se manter na existência e no alívio do existir, ou seja, nosso DNA carrega informações de como encontrar os nossos alívios. Então é natural que esses padrões se aguçem à medida que evoluímos como espécie, pois vamos sempre em busca de nossos alívios custe o que custar, mas acabamos então por criar esses padrão assimétrico ou atalhos para alcançarmos esses alívios. Podemos chamar isso de parasitar o alívio, pensar só em si. O ego é o ser, pois o não ser é a falta de individualidade, ou seja, o todo, e como falamos também, o nada alfa e o ômega, a alma é a consciência atemporal, ou seja, a soma de todas as experiências boas e ruins, dores e alívios, onde você vê ao mesmo tempo vários momentos e percebe que não faria consigo mesmo tal coisa e não teria tal comportamento, pois tem referências atemporais o bastante que você, por julgamento de equilíbrio e justiça, não fará com outro. Você mesmo é quem faz o julgamento internamente, pois a sua consciência, alma atemporal, sabe diferenciar coerência de incoerências, justiça da injustiça e reconhece se o seu comportamento foi ou não simétrico, harmônico, natural, pois se não for coerente e não estiver em harmonia, sua consciência cria um padrão de arrependimento. Com o arrependimento torna-se possível você se manter no equilíbrio e não prejudicar ninguém para dar alívio a si mesmo, pois esse arrependimento agora gerou perspectiva para você. Ele se torna a sua referência, ao mesmo tempo que te põe no lugar do outro. Nasce então a empatia. Empatia, por sua vez, permite que você faça o contrário, ao invés de criar atalhos com a energia dos outros para se perceber no existir e manter o seu brilho. Você tira de suas energias e dá para os outros para que eles possam se perceber através dessa energia que você os doou, pois no brilho que você doou, está o reflexo do outro que agora pode perceber a si mesmo com a luz que você o doou. Essa é a caridade, que é a forma natural de perceber seu eco de existência, e tendo eles visto a sincera doação da sua energia sem querer nada em troca, apenas por amor, lhe devolvem na mesma medida, pois a consciência sempre tende a equilibrar o jogo. Ao se encher demais lhes esvaziam, e ao se esvaziar de si mesmo lhes dão mérito e valor que te encherá novamente. Essa troca é o paradoxo que gera o movimento. Esse processo torna-se autossuficiente, pois quanto mais se dá, mais se tem. Essa é a harmonia da vida e o equilíbrio natural que surge quando você não se coloca em primeiro plano, mas coloca a todos no mesmo plano, com a mesma importância, pois no fim todos somos fractais de uma única consciência que quer a mesma coisa, o alívio da existência. Não importa para onde olhar, nós veremos sempre que tudo tende a voltar ao equilíbrio. Por isso é tão óbvio que todas as religiões tratam da consciência, assim como o átomo tem prótons, elétrons e nêutrons, e dentro dos prótons e nêutrons existem 3 quarks, up up down 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 up. Isso mostra que mais do que religião e filosofia é também ciência e coerência. É muito importante que tenhamos o senso de justiça e equilíbrio sempre aguçados e acesos, pois combinados com todas as referências e conhecimento que estão nesta leitura, te proporcionarão a tão desejada felicidade. Como podemos perceber o ego no dia a dia? Como já vimos, tudo que o ego quer é se sentir vivo, se sentir na existência, ser percebido, e a forma que ele tem para fazê-lo é movimentando-se para ver o seu próprio eco de existência. Perceba que isso é o que nos diferencia do nada e do tudo, pois o nada e o tudo queimam por não ter movimento. A consciência é quem já vê e domina a dualidade do ser e não ser, e qualquer existência experimentando a realidade já é a consciência percebendo a dualidade. Perceba que um matinho que nasce na fenda de uma rocha, asfalto, concreto, quer existir, assim como todas as formas de vida, vírus, bactéria, insetos. Todos sem exceção querem existir, pois só a existência na vontade do existir, logo tudo que existe quer existir. Desde o átomo às galáxias, os reinos da luz, atômico, mineral, vegetal, animal, humano, idébico. Este é o gatilho para percebermos se estamos nos preocupando apenas com os nossos próprios alívios ou se condiz com a harmonia da existência, pois sabemos que a harmonia da existência ressoa em uma frequência equilibrada de justiça, e nós precisamos ressoar com ela para sermos felizes.
O ego nos ilude nesta sensação de que precisamos de mais e mais alívio, mas ao perceber que já temos tudo o que precisamos, já nos colocamos em estado de felicidade e satisfação, e qualquer coisa acrescentada é um presente que nos traz felicidade. Por outro lado, acreditar que nunca temos o bastante nos faz infeliz. Por consequência, por julgar ser merecedor sempre de ter mais e mais, daí vemos que ser egoísta é acreditar que eu preciso mais do que já tenho e que tudo precisa estar de acordo com o que julgo que deve estar, que o universo me sirva para que os meus desejos sejam realizados. Servir a harmonia, justiça de Deus que é a própria existência é já ser grato por tudo que temos, pois sabemos que é justo e não temos o que temer, a graça da vida já nos basta. Sabemos que é muito difícil aceitar que a falta de algo pode ser a nossa proteção, mas só depois que acontece algo fora do nosso plano é que percebemos isso. Às vezes não temos os nossos alívios no momento em que desejamos para nossa própria proteção e precisamos confiar que de fato é assim, pois nós, na natureza do ego, só vemos o aqui e agora. Podemos também usar qualquer dor para nos fortalecer, pois a luta para resistir à dor nos fortalece. Assim como estressar um músculo em uma academia o faz mais forte, precisamos também entender que existe um processo atemporal de ciclos e que queiramos ou não vamos passar por coisas que não planejamos, e então não vamos reclamar e sim confiar e agradecer. No fim, tudo o que nós realmente queremos é o feedback de existência, é voltar para nós mesmos, pois é a coerência, a justiça e a verdade de Deus que nos chama para casa. Em um relacionamento podemos dizer que tudo o que um casal quer é ser feliz. Nos parece óbvio, os dois se transformam em um dando-se feedback de si mesmo, ressoando existência, compartilhando sensações e perspectivas e se completando conforme necessário, seja no momento da dor, onde a empatia e compaixão de um transborda ao seu alívio na falta do alívio do outro e o complete e assim estejam por igual, como também ao receber alívios o dividem para que ambos tenham o mesmo prazer. Pecados e virtudes. Pecado ou demônio é um ângulo incoerente assimétrico, ou seja, tudo aquilo que desvia do padrão natural, equilibrado e justo. Uma virtude ou anjo é um ângulo coerente e simétrico, harmônico e ressonante com a justiça. Sempre um vai dar perspectiva para o outro para que você se mantenha no equilíbrio e ao mesmo tempo em que o seu ego vai lhe pedir alívio, a sua alma renunciará na medida em que transbordar interpretando ser ou não justo. Agora você já sabe que o seu ego vai lhe pedir sempre para existir e vai fazer de tudo para isso acontecer, até te enganará muitas das vezes. Por outro lado, a sua alma sabe o que é coerente e o que é simétrico, e irá então na sua consciência gerar um julgamento se é ou não coerente seu comportamento ou atitude. Isso lhe ajudará a analisar e descobrir a melhor decisão a se tomar diante de tais situações, tendo sempre em vista o equilíbrio que é a justiça, pois na justiça e na verdade você tem o aval de tomar tal decisão. Quando ainda não nos damos conta disso, acreditamos que sempre o que nós queremos é já o justo, mas nós fazemos isto com aquele momento em que a sensação está presente, ou seja, o julgamento é egoísta por conta das sensações animais que nos envolvem naquele exato momento. Para vermos a justiça de verdade é necessário sairmos daquele momento, sair do espaço-tempo e se colocar em um estado que chamamos de quinta dimensão. Ou seja, precisamos nos ver de fora e sem sensação que te abocanha naquele momento para que possa agir com justiça, reconhecendo se é o seu ego lhe pedindo um alívio ou se é a sua alma lhe pedindo justiça, pois neste momento mais um paradoxo acontece, um trabalha para o outro e logo passam a ser aliados, usando a sua força e coragem derivadas da vontade de existir no aqui e agora para posicionar a justiça. Raiva é um dos sentimentos mais comuns e que também nos leva para a sensação de não existência, pois nos falta pacote de informação para interpretar aquela situação que aparentemente nos levaria para essa não existência. Isso acontece quando por algum motivo nos sentimos abandonados, esquecidos, injustiçados, traídos, trapaceados. Neste momento nos falta um norte, uma direção para seguir, pois o ego se defronta com seu maior medo, que é dissolver no vazio do nada ao se encontrar sem referências para fazer interpretação e definição no espaço-tempo. Mas agora nós sabemos que sem a nossa consciência para interpretar nem o nada há, podemos então dominar essa sensação, pois jamais estando você vivo percebendo a sua existência, deixará de existir de fato. Aprendemos que é apenas um momento que a consciência percorre e que do outro lado da raiva temos a paciência, que nos dará perspectiva e referência ao meio para podermos equilibrar a situação. Perceba que a raiva é como uma fórmula matemática onde falta um sinal ou um fator, por exemplo, isso lhe impede de chegar no resultado que havia planejado, ou seja, a raiva é a falta de pacotes de informação condizentes com o seu alívio,
Pois sempre algo que nos parece incoerente à primeira vista gera raiva. Esse é o momento em que devemos olhar para dentro de nós e analisarmos se não é apenas falta desses pacotes. Não podemos ser ansiosos em ter tais respostas instantaneamente, esperando assim o momento certo em que muitas vezes essas respostas virão automaticamente. Podemos claramente perceber esses padrões quando o casal planeja algo e perto de acontecer um dos dois analisa melhor a situação e percebe que não é o momento certo para concretizar tal plano. Então, da perspectiva de quem percebeu que não era o momento certo, este está agindo pelo bem comum, preservando-os de um possível risco de não concretização e evitando assim uma decepção. Quando é pelo lado masculino, geralmente é a razão que o faz tomar tal decisão, e quando olhamos pelo lado feminino, geralmente é a intuição, sensação. Da perspectiva do que recebe essa nova informação à primeira instância, aparece a raiva por quebrar aquela possibilidade de alívio que teriam em breve. Então, da perspectiva masculina, mesmo não vê uma razão para tal decisão feminina e naquele momento não faz sentido, falta pacotes. Ainda para ele, já da perspectiva feminina, esta não sente que algo de errado possa acontecer e com a sua visão atemporal não vê padrões que possam desencadear essa possibilidade por estar envolta naquela sensação de alívio que terá em breve. É necessário então que os dois ajam com paciência, que virá dessa observação externa de si mesmos diante da situação, compreendendo o porquê de algo. Ele pode estar realmente te preservando e te ensinando. Isso faz você respeitar o momento por visualizá-lo de quinta dimensão e não age com seus hormônios, provocando uma injustiça. Confie sempre na justiça e no equilíbrio da existência e lembre-se do ego que te pede tanto esse alívio, a qual de verdade pode te causar uma dor se não for o momento certo. Essa é a virtude da paciência. A paciência: quanto mais conhecimento nós temos sobre todas essas coisas, mais desenvolvemos a nossa virtude de paciência, pois não mais somos vítimas dos nossos sensores que tantos nos pedem alívio e passamos então a compreender os momentos confiando que a resposta deles virão simetricamente por natureza. Pois a natureza em si só existe por causa do equilíbrio e tudo o que existe nela se equilibra naturalmente. Assim, podemos confiar e esperar a ter respostas para aquela aflição e ansiedade que tentou nos abocanhar naquele momento. Assim como precisamos esperar o tempo e a simbiose coerente acontecer para que um fruto nasça de uma árvore que você acaba de plantar, assim também precisamos ter a paciência de encontrar as respostas que são o fruto do nosso trabalho e esforço em uma relação, paciência para conseguir encontrar o alívio que esperamos. É certo que no meio da caminhada em um relacionamento, haverá discordâncias, em parte pois vivemos por perspectivas diferentes. O que temos que fazer é usar a empatia justamente nesse momento e observar diante das experiências vividas do outro para que possamos ser justos na compreensão e interpretação de tal experiência. Não podemos de maneira alguma agir instantaneamente pelos nossos sentidos, pois a falta de pacote de informação que nós temos são os pacotes de informação que o outro tem e pode nos dar, da mesma forma que você poderá oferecer os seus pacotes de informação para o outro quando não os tiver. Esta é uma oportunidade de união para estabilidade, aprendendo um com o outro, somando e evoluindo juntos. Nossas vivências únicas que experimentamos por nossa perspectiva podem dar respostas ao outro, assim como a experiência do outro, experimentada por sua perspectiva, pode nos dar respostas para o que precisamos. O casal deve ser cúmplice um do outro, sempre agindo por empatia e se colocando em quinta dimensão, olhando da perspectiva do outro para que possa haver justiça estando em justiça e equilíbrio. Toda a verdade pode ser dita e compreendida. O medo não é diferente, pois o medo nada mais é do que afastar-se do risco da não existência. Perceba mais uma vez que é o ego tentando nos proteger e de fato é um processo natural, pois sem o qual não iríamos nos movimentar em busca do alívio e fugindo da dor da não existência. Porém, aqui no reino psicológico humano, o medo não nos ajuda muito, pois já dominamos e conhecemos bem os riscos reais de não existência e acabamos por confundir essa sensação com coisas banais do cotidiano, como o medo de falar em público, por exemplo, que é na verdade o medo da rejeição do público e consequentemente da solidão que isso pode nos causar. A solidão é a falta de reflexo de si mesmo, pois a atenção que temos é como espelhos que nos dão feedback de existência e estar só é não ter ninguém para lhe dar o feedback de que está vivo, de que existe. A maioria dos nossos medos acontece quando nos sentimos só ou quando literalmente estamos sós. Outro exemplo do medo é o medo do escuro, que reflete justamente esse primeiro momento da consciência, a qual seus sensores falham em perceber a existência e o mais forte deles acaba sendo a visão. Mas isso não significa que no escuro realmente tenha todos esses seus inimigos imaginários do escuro,
Pois imagine a vida sem a visão tendo todos esses perigos vivos em si. Certamente seria um inferno temer insetos o tempo todo, temer monstros o tempo todo, por exemplo. Veja que é mais uma ilusão que o ego cria para nos proteger de possibilidades e não de realidades. Culpa por sua vez é uma sensação que temos diante de um julgamento interno que fazemos dos comportamentos e decisões que tomamos, que podem ter sido injusto por algum motivo com algo ou alguém. A culpa é a verdade e a coerência te chamando para o equilíbrio. Ao se redimir de uma atitude você estará equilibrando uma situação e evitando o retorno disso pelo outro lado extremo que é a punição. Não podemos deixar o ego nos dizer que essa punição virá ao nos redimirmos dessa injustiça, pois certamente temos o medo da rejeição e da punição que é aquele medo de queimar no vazio novamente. Mas por outro lado temos a certeza que a consciência sempre equilibra a situação, e a renúncia de si mesmo reconhecendo ter sido sim injusto ou incoerente traz a redenção. O perdão pela sensação de ter equilibrado a situação se realmente o arrependimento é sincero. Na religião entendi exatamente dessa forma, mas no fundo é a nossa própria consciência nos corrigindo, tentando nos levar para o equilíbrio da justiça através de um julgamento interno que fazemos das nossas atitudes e comportamentos. Nós sempre sabemos se estamos sendo coerentes ou não ao olharmos para dentro de nós mesmos. Ciúmes, perceba que você é como a luz que não quer se desfazer no vazio do nada e se movimenta para ver o seu próprio eco de existência e quando consegue vê-lo, sabe que é outro, ou seja, o feedback de você que te reflete é você, mas parece outro daqui para lá. Assim, nós temos uma companhia que nos faz bem, pois ela nos mostra que estamos vivos e nos tira da solidão, nela temos o apoio e a segurança e sem ela corremos o risco de nos desfazer na inexistência, o que fará com que o ego queira ter esse reflexo por perto como um espelho que lhe dá o reflexo do brilho que você sabe que tem ou julga ter. Por isso o ciúme é uma das mais importantes sensações a qual devemos compreender, pois é a principal fonte de brigas em um relacionamento. Você sente e parece justo olhando daqui para lá, pois mais uma vez é o ego tentando se defender de que a atenção, feedback, que recebemos de nossos espelhos seja dada a outra pessoa e assim a nossa companhia não refletirá mais a nossa imagem, o que nos parece cair na não existência. Podemos perceber que o reino animal inteiro sente momentos de ciúmes, pois o alívio de sentir-se na existência é igual. É nítido que os animais também sentem ciúmes, os cães demonstram isso claramente pois a consciência está muito próxima da do ser humano, o que faz as sensações serem compartilhadas. Assim, todos querem atenção e carinho, feedback de que existem e de que são importantes na existência. Esse é o ego querendo atenção, na medida que o se julga merecedor. Da mesma forma é um matinho que nasce embolado com outro e o outro com outro praticamente sufocando-se uns aos outros para ter um lugar na existência. Observe isso quando estiver andando em uma mata fechada, você vai ver todas as espécies querendo um lugar ao sol, querendo o brilho da existência. Coragem. Depois de tudo isso, podemos ver com clareza que tudo na existência quer alívio de ser, o feedback de que existe. Sendo assim, todos procuramos o mesmo ponto em comum que é a felicidade, a verdade, coerência e justiça, e toda essa justiça e coerência que procuramos somos nós querendo voltar para nós mesmos, para a nossa casa e assim nos reencontrar no existir. A cada palavra de verdade, de coerência e de justiça que encontramos, estamos nos dando o feedback de que vale a pena todo o processo do existir, embora muitas das vezes não aceitemos que a luz primordial precisa encarar o escuro do vazio do nada e mergulhar nele para que possa de lá contemplar sua existência, ou seja, é necessário aceitar a dor e enfrentá-la, confiando que vai ficar tudo bem no fim. Podemos nos acovardar esperando que nos percebam ou podemos cativar arriscando-nos. Existem riscos que valem a pena pois o retorno é certo, mas temos que fazer isso sem pensar em retorno, deixar a surpresa acontecer sem esperar nada em troca. A surpresa sabendo que somos luz, podemos compreender agora que nosso feedback de existirmos é, na maioria das vezes, a atenção que temos de outras pessoas e isso fica evidente em uma surpresa de aniversário, por exemplo, onde muitos outros pessoas, estarão ali para lhe dar o feedback, pois elas lhe mostram a importância da sua existência e reconhecem seu mérito, o que te preenche. A alegria é o alívio de se reencontrar nos olhos e sorrisos dos outros e pessoas humildes sentem até vergonha por isso, pois a consciência interpreta que o reflexo que lhe deram é maior do que merece por considerar brilhar menos que tal mérito. O importante não é o luxo mas sim o reconhecimento do seu valor, onde pequenas atitudes em um relacionamento provocam o feedback de existência.
Sabemos que a rotina cria padrões de estabilidade e a surpresa é a quebra desse padrão de forma evolutiva. A decepção é a quebra desse padrão de forma regressiva. Sair da justiça é regredir. Reconhecer méritos na justiça é progredir harmonicamente. Uma prova de que todos nos animamos com a surpresa é que ela move muitas sensações de felicidade. Já reparou como nos sentimos aliviados em ver a justiça? Quando uma pessoa soberba e snob se encontra em momentos de humilhação, reconhecemos a justiça. Assim como vemos alguém que é humilhado ou simples ter êxito em uma atividade ou ter um reconhecimento de valor diante do seu esforço e trabalho, pois o mérito anda junto com a justiça. Assim é também quando recebemos algo inesperadamente que nos mostre o valor do nosso brilho e que nos mostra a importância da nossa existência. Esse é um feedback de Deus para nós da existência. O sistema de hoje nos mostra que teremos alívio de forma financeira, muitas das vezes quando somos corruptos e mentirosos e não nos importamos com os nossos irmãos. Por exemplo, vendedor mente sobre o seu produto para convencer o cliente de que vale a pena ter aquele produto, para que ele efetue a compra mesmo sem ter vontade ou mesmo sem precisar. Isso também é corrupção. Assim, no relacionamento, nós temos que pensar em dois, daqui para lá e de lá para cá, e observar se o melhor para um é também o melhor para o outro. Quando tivermos a oportunidade de nos renunciar, passamos a dar ao outro o alívio desejado, pois entramos em um relacionamento para fazer o outro feliz, e como já bem sabemos, a justiça atrasa a felicidade a nós também por consequência, pois entrar em um relacionamento para ser feliz é a mesma coisa de dizer ao seu companheiro ou companheira que ela deve lhe servir. Isso é egoísmo, querer reconhecimento por imposição e não por mérito. Sabendo os dois disso, então poderão aguçar o seu senso de justiça através da empatia, pois amar o outro e negar a si gera um ciclo infinito que nunca cessa. Como já dissemos, é dar para receber, e logo essa renúncia que fazemos tem retorno de forma surpreendente, gerando felicidade. Um exemplo é quando o casal combina de sair para um determinado lugar no feriado e antes da data marcada acontece um imprevisto ou oportunidade que possa fazer um dos dois desfazer o acordo. Cabe então ao outro fazer o julgamento de se vale ou não a pena renunciar a esse plano que haviam acordado. Uma situação como essa geralmente traz conflitos, pois são duas vontades diferentes, os dois querendo apenas o alívio, a felicidade, porém uma localização no espaço-tempo diferente. Cabe então o julgamento de justiça nesta situação, onde poderão resolver se irão um para cada lado ou alguém renuncia ao seu alívio em prol do outro. O que renúncia deve ser de coração, em verdade, pois aí está um momento muito perigoso em que a renúncia se transforma em dívida e talvez essa renúncia já seja o pagamento de uma dívida. Eu sei que o sistema atual fala muito do amor próprio, mas o amor próprio põe todos com uma dívida a você, e o ensinamento crístico é que devemos ser humildes, simples como crianças agradecidas já pela própria vida e pelo próprio prazer de existência. Isso já nos deixa em dívida com a natureza e com os outros, já que nos põe para refletir. Percebemos que antes de receber qualquer coisa já temos uma dívida com Deus, que há de sentir alegria, que Ele nos dá livremente. Podemos doar a alguém a mesma alegria que recebemos da vida. Isso nos fará doar antes de querer receber algo, e se pôr em primeiro plano com amor próprio nos parece merecer receber algo antes de ter que doar. Mas isso é o processo da qual nós falamos antes, da origem da consciência em que aprendemos que somos nós refletindo a nós mesmos sempre. A vergonha, timidez, como temos visto, é normal até certo ponto, pois ela é um gatilho para o auto-julgamento de se realmente merecemos toda esta atenção que quando em excesso prejudica, pois um lado renúncia demais o brilho que se tem. Você sabe o seu verdadeiro valor quando reconhece o do outro também sendo empático. Por outro lado, o ego pode nos atrapalhar quando perdemos a referência de equilíbrio e nos sentirmos merecedores de tal atenção e ainda mais. Existe também a vergonha derivada do arrependimento, que consiste no mesmo princípio, em que a consciência busca o equilíbrio diante de uma injustiça, julgada internamente em determinado momento. Vejamos que o equilíbrio é sempre o ponto em que a consciência quer e precisa chegar, pois equilíbrio é a justiça. É preciso pensar sempre se está sendo justo. Tem duas referências extremas para se situar. Pulsos animais, assim como vimos os reinos. O reino animal tem o maior impulso instintivo, pois a consciência já está firmada e a natureza de escolhas dos 7-12 momentos também. O ego já é forte o suficiente para posicionar alívios. Sendo assim, fica muito difícil o domínio dos pulsos animais pelo reino humano psicológico, mas saber disso já é o primeiro passo para obtermos esse controle. Você com o reino humano domina o reino animal em si,
E os hormônios, por mais fortes que sejam, não terão o poder de te iludir, pois o seu psicológico pode se aliar neste momento e fazer um julgamento, renunciar a certos prazeres animais que por sinal são fortes. Também não podemos negar a natureza nestes pulsos que servem para justamente nos manter na existência. Sentimos atração física por reconhecermos padrões o qual interpretamos eficientes e saudáveis inconscientemente. A espécie quer se perpetuar, mas ao podermos interpretar tempo e espaço, corremos o risco de ser egoístas ou exagerados, incoerentes e injustos, por isso esse domínio é importante. O sexo, a religião transformou o sexo em tabu e a modernidade transformou o sexo em algo banal ou comum. Ambos os extremos fazem o sexo perder a sua característica fundamental, fazendo-o perder o seu significado real. O sexo é o momento de criação e um dos prazeres mais intensos, que quando na sua verdadeira essência e importância, torna-se um ritual até, pois trata-se da fractalização da existência. As mídias, sabendo disso, colocam estímulos o tempo todo para que as massas se percam nessas sensações que são tão fortes que esquecemos do psicológico humano. A natureza da consciência se desenvolveu em experimentação, sempre baseada nos momentos primeiros, e um eco profundo o bastante tem a sensação de escolha. Na verdade, essas escolhas muitas vezes estão baseadas no que nos contam e oferecem, e nós aceitamos pois nos parece bom. Nosso senso de busca de alívio nos leva onde eles querem para que o retorno seja então realizado. O reino animal, como qualquer outro, interpreta formas geométricas, localização no espaço-tempo, seja em ondas ou partículas. Logo o macho reconhece a sua ausência e corre aquele risco de se ver de lá para cá, mergulha no seu oposto fêmea para se ver de lá conhecendo-a. Essa é a atração de qualquer polaridade. As formas machos sempre tendem a retas e as formas fêmeas são abstratas circulares. Os polos opostos se atraem. Desta forma, percebemos que a memória do DNA já por instinto reconhece os padrões automaticamente e então o corpo responde. Exemplo: quando vemos uma pessoa atraente, o que nos atrai na verdade é a forma física de primeiro momento, pois os nossos sensores experimentaram aquelas formas e o cérebro traduz que combina com o que a memória do DNA entende como saúde e boa reprodução. Eis nosso reino animal impulsivo, atração, tesão. Saber disto poderá nos ajudar a sobrevoar essas sensações animais, entender e respeitar as sensações, mas não sermos abocanhados por elas. Uma relação sexual casual pode trazer traumas, e consequentemente, sem você saber o porquê do vazio que sente, pode até repeti-la na intenção de preencher este vazio. Após a relação, a sintonia acaba e não é a mesma coisa, o cheiro não agrada, a conversa não flui, o contato físico não agrada. Já com a pessoa amada acontece a magia de não saber explicar o quão agradável é todo o processo, tudo flui harmoniosamente e o prazer é divino pois a coerência está presente. Como usar o que aprendemos? Estamos acostumados a receber informação de todos os tipos e a nossa consciência interpreta esses pacotes de informação, porém nós não conseguimos filtrar de forma instantânea tudo que nos é passado. Precisamos então refletir e questionar tudo sempre dessa forma para que possamos entender por que sentimos tais sensações diante de circunstâncias e situações. Assim não seremos então vítimas destas sensações impulsivas do reino animal. Aprendemos aqui a entender e dominar a raiva e não agir apenas pelo impulso, mas pelo entendimento através da reflexão. Aprendemos como devemos agir quando sentimos ciúme e o que devemos fazer para sermos justos e não egoístas. Aprendemos como funciona o medo e a vergonha. Aprendemos como é valoroso uma surpresa. Perceba que não há prazer algum em nada se não tivermos com quem compartilhar. No filme O Náufrago, o protagonista cria um amigo imaginário para lhe fazer companhia, pois a pior das dores é a solidão. Todos buscamos o mesmo objetivo em comum, que é o alívio ao recebermos o feedback de existência. Não há como ser egoísta quando entendamos isso. A empatia nos permite sentir o que o outro sente e ver que nas condições dele faríamos a mesma coisa e só cremos que não quando olhamos da nossa perspectiva com outros pacotes de informação. Logo posso entender a atitude do meu próximo. Como já vimos, a raiva nasce apenas por nossa própria causa, pois o que confronta a nossa existência, o feedback de existência, é o que realmente nos incomoda. Sendo assim, podemos dominar estas sensações interpretando-as de maneira que possamos ver nitidamente estes padrões se repetindo e sabermos que podemos fazer o julgamento para o equilíbrio e agir em justiça. Perguntas como: quem é esse que quer? Por que ele quer? Para que ele quer? É justo esse querer? Realmente é necessário? No fim, veremos que o que queremos é movimento e feedback de existência.
Toda e qualquer atitude está condicionada por referências que se tem. Buscamos nossos alívios baseados nestas referências. Sendo então as experiências vivenciadas particularmente por cada um, temos infinitas possibilidades de atitudes, mas somos limitados por nossa própria natureza, que são essas 712 perspectivas. Então, por mais que desejemos alívios, Deus não nos deixará ser covardes, incoerentes, egoístas e maldosos, pois sabemos que tais atitudes estão fora do corpo da coerência, do corpo da verdade. Atração e equilíbrio. Como já vimos, os polos opostos se atraem para o equilíbrio. Essa é a lei fundamental da própria realidade, a qual todas as civilizações antigas conheciam. No princípio, a luz cria geometrias nos 7 momentos da criação. A reta linear, razão, macho, pai azul. O círculo, abstrato, fêmea, mãe, vermelho. Um depende do outro para equilíbrio, pois a reta sem um circuito para lhe apoiar e lhe dar perspectiva se perde no vazio da sua caminhada. O homem é a razão que diz, sim sim, não não, e quando traça um plano foca e não olha para o lado e sem os cálculos de variáveis pode não ter êxito e se perder por consequência, necessitando assim do círculo que lhe apoia e lhe consola. A mulher é círculo abstrato, não tem lado pois sem referência de início e fim se perde em si mesma, necessitando de uma reta para lhe dar um limite e perspectiva de onde começar e onde parar com segurança. Ambos precisam um do outro, sendo opostos extremos, e com os extremos se tocando ao meio torna-se possível a fractalidade, ou seja, a criação de si mesmo em fractais, filhos. A dualidade estará em tudo, com o 3 sendo a consciência que dará equilíbrio, pois o filho vê os dois lados e sempre se alegra pelos dois. Assim podemos ver sempre os padrões se repetindo dos extremos que dão base para a consciência ao meio. A consciência é o filho, fruto da lógica e do abstrato, pai e mãe, reta e círculo, azul e vermelho. Ela é o resultado da interpretação e definição de duas extremidades, que são a mesma coisa olhando o seu inverso em cada extremo. Por isso reta precisa do círculo e círculo da reta, pois a reta é formada por vários pontos circulares e o círculo é formado por várias retas raios vindo do centro. Homem e mulher, dois opostos naturais que se completam. Assim, a mulher, sendo o círculo, é o próprio abstrato das sensações, então traduz a cor vermelha, a cor mais lenta do espectro eletromagnético, cujo tem uma maior angulação em sua vibração. Então geram as sensações onde fica mais tempo no espaço olhando a mesma perspectiva. O homem é a reta, a lógica, a razão, por isso é o azul, a cor mais acelerada, que já tem várias perspectivas em uma menor escala de tempo, ou seja, dá menos voltas em determinado tempo, mas para compensar precisa ter muito mais perspectivas. Perceba que o vermelho sem o azul se perde no momento e a boquinha como se fosse o último. Do outro lado, o azul de tanta coisa que se perde também. Então o filho é o violeta, a síntese de pai e mãe, a mistura de vermelho e azul, sensação e razão, lógica e abstrato, reta e círculo. Paradoxalmente, o azul acelera demais, mas a sua razão, por levar as perspectivas, oferece calma que dá a sensação de plenitude e lentidão, refletindo seu oposto. Já o vermelho, sendo a cor mais lenta, tem a sensação mais aguçada e torna-se acelerado por perspectiva com a raiva, fúria. Esse é mais um paradoxo que gera o movimento. Não importa para onde você olhar, sempre verá esse padrão dual, com a consciência fazendo a síntese ao meio. Assim é com a dor e o alívio que dá ritmo e movimento para a existência. Nas notas musicais, perceba que o equilíbrio se repete, pois a proporção de distribuição das notas formam acordes. O som que se ouve tem harmonia. Exemplo: Dó, prima, Mi, terça, Sol, quinta. Assim o acorde de Dó maior é afirmado. Mais uma vez, a tríade, o triângulo que equilibra por natureza dos 712. Estes exemplos servem para nos ajudar a perceber que, como parte da natureza, também vivemos e experimentamos existência nestes mesmos padrões. É assim que a consciência consegue se manter em movimento estável de evolução, pois toda a coerência está baseada neste padrão, seja luz, som ou sensações. Não é à toa que estes números se repetem tanto nas religiões e cultura. Linguagem corporal. Como já falamos aqui, a consciência sempre interpreta padrões, e não é diferente na linguagem corporal e expressões. Conseguimos com nitidez perceber as sensações do outro apenas interpretando suas expressões e comportamentos. Assim, antes mesmo de uma pessoa dizer algo, já podemos prever qual o seu humor, e em um relacionamento isso é muito importante. Microexpressões revelam mais do que imagina-se. Imagine algumas cenas em que, depois de um dia de trabalho, você encontre a pessoa. Perceba que com o primeiro olhar você já saberá seu humor e as palavras certas serão usadas. O corpo conversa o tempo todo na forma de andar, falar,
Gestos e sons têm significados, são como atalhos para se dizer o que quer. Uma mulher que cobre um lado do rosto com seu cabelo, expressa uma rejeição de um certo olhar vindo nesta direção. Expor o pescoço já significa conforto e confiança para com o outro. Cobrir genitais com objetos como livros, bolsas etc., pode significar desconforto, vergonha. Compreensão. Como já vimos anteriormente, polos opostos têm percepções diferentes da realidade, logo não podemos exigir por orgulho talvez que o outro tenha a mesma opinião sobre algo. O que devemos fazer nesta hora é ouvir com paciência e depois mostrar a opinião da nossa perspectiva, pois todo e qualquer acontecimento tem sua característica linear do momento, é outra característica abstrata, atemporal, e saber disto nos leva a tomar decisões assertivas protegendo o agora, prevenindo riscos indesejáveis no futuro. Uma dica: se quiseres ter um relacionamento harmônico, tens que usar empatia ao máximo possível, mergulhando nas sensações do seu parceiro para que possa olhar com a mesma perspectiva, entender atitudes e comportamentos derivados delas. Cumplicidade. A cumplicidade numa relação também envolve parceria, confiança e apoio nas mais diversas decisões a serem tomadas. A cumplicidade é uma característica importante em vários tipos de relacionamento, principalmente nos amorosos. E com tudo o que vimos até aqui podemos entender como nos tornar cúmplice do outro, pois o que impede na maioria das vezes é o ego/orgulho. Normalmente temos a tendência de ouvir, dar apoio, ser amigo, quando as coisas estão boas para nós, mas se não está de acordo com o que gostaríamos, acabamos nos esquecendo do outro. Quando há amizade em uma relação não há exigências mas sim compreensão, e claro que ao perceber que o outro está sendo abocanhado por uma sensação queremos e precisamos ajudá-lo, lembrando de tudo o que vimos aqui. No momento em questão precisamos renunciar a nós mesmos por um momento e ser outro para ver da perspectiva dele, para saber resolver a situação sem a influência dessas sensações. Imagine que seu ou sua companheira passou por um estresse e está sentindo algo como raiva, impotência, culpa, tristeza. Você verá da perspectiva dela, pois você conhece a sensação, embora não a sinta naquele momento no reino animal, ou seja, na flor da pele de forma tão intensa quanto ela. Porém, ao conhecer o sentimento, conhecer a personalidade da pessoa, você cria um triângulo onde você fará o papel do juiz e verá a situação de fora, podendo ajudar de forma eficaz. Todos percorremos essas mesmas sensações e deve haver harmonia e revezamento de renúncia consciente para que haja equilíbrio e justiça. Entenda que o outro é você e você pode se ver de uma perspectiva diferente. Perceba que tudo que a luz quer é ver a si mesmo e nisto o feedback de existência. Com isso é natural que busquemos encontrar no outro mais de nós mesmos, pois gera conforto um feedback contínuo de existência. Porém a luz em determinado momento precisa de novas perspectivas do que lhe deu companhia, logo se movimenta. Conosco não é diferente essa resistência que temos em aceitar atitudes, pensamentos e comportamento do outro. Significa que estamos gastando energia para nos movimentar, para podermos observar de outra perspectiva e encontrar coerência, pois todas as perspectivas sentem que estão sempre coerentes, mas esse coerente é em relação ao quê? Existem termos e comparações usados para relacionamentos que não estão completos. Como por exemplo, os opostos se atraem. Ou temos gostos parecidos. O amor é lógico e abstrato. Vamos usar o exemplo das células que fazem o corpo, certo? Mas quem faz as células senão o corpo? Percebe que um depende do outro, assim os dois coexistem, um fazendo o outro ou um ao fazer o outro se faz também. Assim, a lógica e abstrato se completam como o círculo e reta, como já vimos, pois um círculo tem todas as perspectivas, mas ao olhar para o centro já cria reta e a reta também cria um círculo na intenção de trocar perspectiva dos polos, criando giro. O amor é lógica fazendo o abstrato e o abstrato feito de lógica, fazendo lógica. O abstrato é uma sequência de lógicas tão profunda que torna-se difícil sua compreensão, pois seria muito difícil compreender toda a lógica envolvida, mas sempre um depende do outro. A lógica é uma sensação de coerência. Lógica é a certeza, constatação. Logo após a constatação de algo vem o alívio. E o alívio no abstrato já é entender os ciclos e confiar na simetria do seu desdobramento, que levará ao mesmo resultado a qual a lógica constata somente depois. Tudo o que buscamos é a coerência que a verdade nos traz. A coerência e a justiça estão intrinsecamente ligadas, pois a justiça é o equilíbrio ou o julgamento de duas extremidades. A consciência é quem julga, culpa e condena ou perdoa e absolve. Um casal justo um para com o outro, onde não se preocupam em ser feliz mais do que proporcionar a felicidade,
Este casal dura pois como falamos a troca de amor é a retroalimentação. Quanto mais se doa mais méritos se acumula para receber, e quanto mais se recebe mais mérito reconhecemos em quem nos doou. Assim, você e sua companhia sendo luz um do outro preencherão o escuro, vazio um do outro e ambos estarão cheios do amor que trocam. Gratidão. Seja grato acima do seu nível de querer. Se quer uma coisa agradeça pelo que já tem com 2 vezes mais força. Esse é o peso do paradoxo que gera o movimento para que seu desejo seja atendido pelo universo. Lembre-se que o universo só diz sim pois é a sua consciência que permite você atrair mais e mais do que interpreta. Use a dor como referência apenas e como impulso para alcançar a felicidade. Não tenha medo de enfrentá-la. Confie na justiça e na coerência e tudo vai ficar bem. A alma gêmea após tudo que vimos ficará nítido nosso verdadeiro sentimento, desde que sejamos sinceros em reconhecê-los. Nada impede um verdadeiro amor de acontecer, e quando 2 almas se reencontram na vida nada as pode separar, nenhuma interferência física, social, filosófica ou espiritual, pois o amor é a própria existência se manifestando. O amor é a própria harmonia que permite a existência se manifestar. Não há interpretação cognitiva que possa lhe fazer deixar de querer estar perto da sua alma gêmea. Ciúme, raiva, medo, dor. Nada lhe impede de querer pois é como fugir de você mesmo, ou seja, impossível. A alma gêmea é como se a primeira fagulha tivesse encontrado o primeiro reflexo que lhe deu o feedback de existir, e se satisfaz só por estar ali perto. A informação se perpetua na existência, nada se perde, tudo evolui, logo estas almas estarão de novo vivendo esse amor infinito. Não há prazer maior que um amor correspondido, onde cuidado, carinho, compreensão, romance, cumplicidade, respeito e principalmente amizade estão presentes. Onde o equilíbrio de amor e honra está presente ali há justiça embora pareça totalmente que não, ao olhar em 5ª dimensão podemos ver a simetria. No site Unebrasil pode-se encontrar a apostila Alma Gêmea na aba Restrito. Recomendo para que possam entender mais sobre essa união que de tão intensa se torna rara. Considerações finais. A partir de agora você poderá usar como referência tudo aquilo que aprendeu a fim de que possa de verdade compreender os comportamentos, as sensações dos reinos abaixo e interpretar em 5ª dimensão, transformando-se em uma pessoa melhor e mais justa. Você saberá quem você é e onde você está, poderá então escolher entre trafegar pelo caminho que quer ou pelo caminho que é justo, sabendo das punições e recompensas. Não deixe que nenhuma sensação te desequilibre. Não permita que influências externas ou interpretações egoístas aconteçam. Seja você mesmo sempre, sem esquecer quem você é realmente. Esteja na justiça que estará no equilíbrio e suas atitudes e comportamentos serão correspondentes. Então o abstrato lhe ajudará sempre pois estará ressoando com a harmonia da própria existência. Não seja vítima das suas escolhas, compreenda-as para que possa definir se são justas e coerentes e se não for, renuncie ao seu querer para que esteja na justiça, confiando que o abstrato sempre lhe dará aquilo que você merece diante das suas atitudes de justiça. Seja a luz que você sempre foi, ilumine o escuro, preencha o mal com sua bondade, preencha a injustiça com a sua justiça. Assim estará trabalhando para Deus, assim você verá Deus na sua vida. Estando na justiça seu relacionamento prosperará e nada lhe faltará diante daquilo que você realmente precisa. Sabemos que o que precisamos é o conforto que o conhecimento nos traz, pois da mesma forma que é confortável saber a resposta imediata quando não há, também podemos contar com o abstrato que cuida de tudo. Independente do tempo, o abstrato sempre de forma simétrica alinha tudo na existência e se você considera ser merecedor de algo dentro da coerência e da justiça você receberá. Esteja preparado para ver e sentir, reconhecer e agradecer pois quanto mais você fizer isto mais perceberá que tem valor e que Deus te ama e vai te dar tudo com muito amor. O trabalho é constante, assim como as células nascem e morrem para manter o corpo vivo. Nada está parado e precisamos vigiar a nós mesmos sempre nos observando, mantendo esse movimento harmônico para assim obtermos os resultados com cada vez mais frequência. Meu maior desejo é que esta pequena obra possa ter-lhes trazido novas perspectivas e que de alguma forma ajude nos respectivos relacionamentos. Todo o conhecimento que adquiriram nesta obra veio do livro Lúcifer, onde a verdade é a lei de Bob Navarro, o qual você pode adquirir no site Escola de Lúcifer. Deus abençoe vosso relacionamento. Que todos estejam na honra, amor e justiça acima de tudo. Sigam o canal Josimar Lima no YouTube para maior aprofundamento dos ensinos de Bob Navarro. Luz para nós.